Olá, vitrineiros que nos acompanham aqui pela vitrine do Giba. Estamos aqui no nosso terceiro episódio da nossa nova sessão, O Século da Fotografia. E hoje nós vamos falar de um casal de fotógrafos. Trata-se de Gerda Taro e Robert Capa. Essa foto, o Robert Capa foi fotografado pela Gerda Taro. E nessa foto, a Gerda Taro foi fotografada pelo Robert Capa. Na verdade, nós vamos falar sobre esse casal e por que sobre esse casal. Eles tiveram uma enorme contribuição para a fotografia, para o fotojornalismo e principalmente para a foto de guerra. Eles foram fotógrafos de guerra no começo do século XX e foi, só por si, já foi uma inovação, porque a fotografia ainda era recente e a fotografia de guerra ainda era uma coisa recente, surgindo recentemente, porque a guerra até então ela era uma coisa distante, muitas vezes ligado a valores muito aparentemente nobres, heróicos, mas a fotografia foi até o campo de batalha para mostrar para a sociedade do mundo todo o que de fato é uma guerra. Então vamos lá. O Robert Capa, ele nasceu em 1913 na Hungria. O nome original dele era Endre Ernő Friedman, não sei se é assim que pronuncia. E a Gerda nasceu em 1910, na Espanha. Eles se conheceram em 1934. O Robert Capa já tinha ido para a Alemanha e se conheceram lá. E, na verdade, eles criaram esse nome. Não foi nem um pseudônimo, foi, na verdade, uma personagem, que era para se imaginar que existisse alguém que chamava Robert Capa, que, pelo que eu pesquisei aqui em húngaro, na verdade, a pronúncia seria Robert Csapa. Esse Csapa significa tubarão. Esse nome foi criado pela Gerda. Eles se conheceram, ela também era fotógrafa, produtora, e eles começaram a fugir da perseguição, porque o Robert Capa era de origem judaica, então ele teve que fugir da Alemanha, fugir da perseguição dos nazistas, e eles foram para a Espanha para fotografar a Guerra Civil Espanhola. Foi em 1936 e fizeram um belíssimo trabalho, só que de lá, porque a Gerda foi, na verdade, a primeira namorada do Robert Capa. Eles ficaram juntos, ele não quis casar porque ele achou que ele precisava de mobilidade, ele não precisava ficar preso a um casamento, mas eles ficaram juntos. E só que no ano seguinte, a ida deles para a Espanha, ela morreu em trabalho, em campo de batalha. Uma história triste, ela contribui muito para a fotografia, podia ter contribuído mais, mas ela não voltou da Espanha. E depois disso, o Robert Capa fotografou vários conflitos, né? Então, só para a gente dar uma olhada aqui em algumas fotos que são muito conhecidas dele. Essa foto é conhecida como a morte do miliciano. Hoje em dia ficou meio feio falar miliciano, né? Mas ela tem um outro nome também que as pessoas dizem que é a morte do soldado legalista. Tem uma polêmica de que ele teria pedido para o soldado se jogar e fez a foto, mas eu não acredito nisso porque ele não precisava disso. Ele tinha já uma experiência razoável de fotografia de guerra e tinha cenas fantásticas, não precisaria armar uma foto assim. Mas ele, principalmente, o Robert Capa, ele fotografou o movimento dos refugiados de guerra, né? As pessoas, a população civil que sofre com os horrores da guerra e tem que deixar seus lares, sua terra, para procurar um lugar para sobreviver longe do conflito. Isso é uma das piores consequências da guerra e ele documentou isso, ele trouxe isso à tona, trouxe isso para o debate através da fotografia. Essa foto aqui é da invasão da Normandia na Segunda Guerra Mundial, foi um dia decisivo para o fim do conflito da Segunda Guerra. A gente vê aqui embaixo os buraquinhos aqui que são do filme, ele fotografava com filme 35mm, com uma Leica, então lente curta ele tinha que chegar perto dos conflitos. Essa é a maior dificuldade do fotógrafo de guerra,
E ele encarou isso. Aqui ele está praticamente dentro da água fotografando. E a Gerda, ela fotografava com uma Rolleiflex, que é aquela câmera caixão que tem duas lentes, e o formato do filme dela era quadrado. Então essa é uma diferença bem marcante do trabalho, entre o trabalho dos dois. Essa aqui também é uma foto de conflito, provavelmente na Segunda Guerra Mundial, onde tem crianças aqui diante da casa destruída. Isso também é invasão da Normandia. A gente vê que aqui ele está dentro da água junto, ele está no núcleo do conflito, né? Há quem diga até que, poxa, a foto está tremida, está fora de foco. Mas nessa época não tinha muito recurso nas câmeras, não tinha como usar uma velocidade muito alta aí, não tinha ISO super alto, e o importante era fotografar. E está até um clima assim, de trágico, né, na foto, contribui também para fazer uma belíssima foto. Pessoas com seus pertences aí, tentando se deslocar e ir para áreas de refúgio. Mais fotos da invasão da Normandia, os barcos que trouxeram as tropas lá atrás, ele está efetivamente dentro d'água, ele está junto com os combatentes. Essa foto também é desse aspecto de falar da população civil, tem uma criança em cima, na torre de um carro de combate, uma coisa que parece que não combina muito criança com carro de combate, né? E Robert Capa mostra, além das populações que fogem também da guerra, ele mostra o horror que é a guerra. A guerra não é heróica, a guerra não é nobre, a guerra é suja, é cruel. Ele foi um dos primeiros fotógrafos a mostrar isso. Aí não sei, uma criança morta, já deve ser na guerra da Indonésia isso, foi um conflito que ele cobriu. Essa foto também enquadrada, assim, certamente é da Rolleiflex, da Gerda. A gente vê aí um soldado morto e, embora seja em preto e branco a foto, porque nessa época a gente não pode esquecer que não tinha filme colorido para esse tipo de cobertura, então a foto é em preto e branco, mas a gente olha para o chão e vê o sangue e eu vejo aquele sangue vermelho, eu consigo perceber a coloração vermelha, embora esteja em preto e branco, tal a dramaticidade da cena. Essa foto é muito significativa porque ela mostra mulheres jovens, são meninas, né, que estão ali com um fuzil encarando o combate, né? Isso mostra os horrores da guerra que vai consumindo populações, a população de média idade começa a pegar adolescentes, crianças, mulheres, jovens, adolescentes também. E a guerra teve um papel importante em fotografar as mulheres no conflito, né? Ela tem várias fotos de mulheres no conflito e que é um lugar de fala dela, que foi importante ela registrar, ela como mulher registrando as mulheres no interior dos conflitos. Soldados feridos também, que também é uma coisa muito cruel. Essa foto é interessante porque é um casal que tem uma certa doçura, eles estão sorrindo um para o outro, parece que estão ali até meio se flertando, mas em primeiro plano, antes de mais nada, está o fuzil ali, uma arma. Então, a contraposição dessa doçura com essa dureza da guerra, ela conseguiu perceber muito bem, né, a guerra. Aqui ela está indo com uma tropa que está se deslocando, também guerra civil espanhola, e notem que essa figura do meio aqui está pulando, ela pegou no meio do pulo, e ela está se deslocando, assim como tem outras fotos que ela está correndo junto com os combatentes, né? Porque a lente era curta, não dá para ficar de longe, e ela se aproximava dos combates para conseguir fazer as fotos. E essa foto é bastante curiosa, porque parece que as pessoas estão deitadinhas ali descansando, na verdade estão mortas, né? Então, provavelmente estão mortas. Então, é uma forma de registrar os horrores da guerra sob essa outra ótica. É uma pena que a Gerda ela morreu cedo, ela não pôde contribuir mais, e poderia ter contribuído muito. Infelizmente, ela morreu no combate, no trabalho na Guerra Civil Espanhola. O Robert Capa, ele trabalhou para a revista Life nos Estados Unidos, depois ele cobriu uma série de conflitos, ele se especializou em guerras, e o último trabalho dele foi a Guerra da Indochina, e foi o último trabalho porque no dia 25 de maio de 54, ele estava se deslocando pelo campo de batalha com a câmera dele e pisou numa mina terrestre, que explodiu.
Logo depois ele foi encontrado com as pernas dilaceradas, já morto, e com a câmera firmemente nas mãos dele. Ele registrou tanta coisa dos horrores da guerra, acabou sendo vítima desses horrores, e foi um dos primeiros a mostrar o que era essa guerra realmente, o que ela provocava. Mais para frente nós vamos fazer um outro programa sobre um outro fotógrafo que teve uma foto que foi decisiva para a compreensão, para uma visão mais concreta, mais realista do que é realmente a guerra. Mais para frente a gente vai fazer. Esse episódio é para falar sobre o Roberto Capa, mas também para homenagear todos os fotógrafos que fotografam conflitos. Nós temos vários fotógrafos brasileiros que já participaram de conflito, bons fotógrafos, e especialmente queria homenagear aqueles que morreram trabalhando, tentando trazer essa informação sobre a guerra, sobre os horrores da guerra, e ajudar a gente a pensar em ter um mundo melhor. Semana que vem temos mais um fotógrafo de guerra também. Espero que vocês tenham gostado. Até lá.